Capítulo 393 Aura Misteriosa. Os especialistas voltaram a seus afazeres anteriores, olhar para a parede de cristal de jade e tentar compreender o cântico inscrito nela. De repente, Nili começou a escrever rapidamente padrões de inscrição, que se imprimiram sobre a parede de cristal de jade. No início, todo mundo pensou que Nili estava apenas brincando. Mas de repente, a parede de cristal de jade começou a brilhar e a figura de Nili começou a desaparecer. O que está acontecendo? Parem ele! Vários especialistas se levantaram ao mesmo tempo e tentaram deter Nili. No entanto, eles só puderam ver como Nili rapidamente entrou na parede de cristal de jade e desapareceu. A multidão estava estupefata. Poderia ser que o método para entrar na parede de cristal de jade era algo realmente fácil. E apenas era algo que ninguém havia tentado antes. Se eles soubessem que isso iria acontecer, então eles teriam detido Nili e o interrogado. Uyazi também ficou estupefato, ele nunca esperava que Nili fosse capaz de entrar. Ele se virou para Xiaoyu e perguntou, então, Nili sabia como entrar? Xiaoyu encolheu os ombros, eu também não sei. Talvez tenha sido por sorte. Uyazi estava extremamente abatido. Nili tinha ido sem ele. Será que Nili iria em frente e se apossaria de todos os tesouros do salão principal e não deixaria nada para ele? Uyazi olhou para Xiaoyu. Xiaoyu ainda estava aqui. Ele não sabia se Nili iria retornar, mas ele só poderia esperar pacientemente. Alguns dos especialistas se aproximaram da parede de cristal de jade para estudá-la. Um especialista copiou Nili e bateu na superfície algumas vezes. Além dos ecos, não encontrou nada. Ele pensou um pouco. Essas duas pessoas escreveram alguns padrões de inscrição antes de entrarem. Por isso, ele também começou a escrever na parede. Os padrões de inscrição brilhavam intensamente quando eles se afundaram na parede de cristal de jade. Sucesso! Esse especialista não pôde deixar de mostrar uma expressão de alegria enquanto observava excitado a parede. De repente, com um asterisco bum asterisco, esse especialista foi enviado voando por uma onda de energia que saiu da parede de cristal de jade. Ele voou por algumas dezenas de metros antes de pousar pesadamente no chão. Seu corpo inteiro estava carbonizado e esfumaçando. Suas pernas se contraíram algumas vezes antes de seu corpo inteiro se acalmar. À vista disso, os outros especialistas que estavam tentando entrar decidiram recuar. Seus corações estavam atordoados e seus couros cabeludos formigantes enquanto eles já não mais ousaram tentar. A parede de cristal de jade não era tão fácil de ser desvendada. Um movimento errado e um preço deve ser pago. Eles tinham conseguido entrar no Palácio Divino das Ilusões apenas com grande esforço, e tinha sido dado a eles uma oportunidade de compreender uma técnica de cultivo excepcional. Como eles poderiam suportar saírem desse jeito? Os especialistas retornaram a seus lugares e continuaram compreendendo a parede de cristal de jade. Uyazi olhou para o cadáver carbonizado. Nili era extremamente experiente, não era nenhuma surpresa que ele soubesse como adentrar a parede de cristal de jade. Uyazi então se perguntou sobre a pessoa que tinha ido antes de Nili. Mas de qualquer forma, até mesmo Uyazi não tinha chances de entrar, então ele decidiu ficar lá e compreender a parede de cristal de jade. Xiaoyu olhou atordoada para a parede de cristal de jade.
Ela não sabia o porquê, mas sentiu uma pontada de tristeza. Nili era como um cometa, uma estrela brilhante que apareceu, e depois desapareceu de sua vida. Agora, ela estava 2 níveis abaixo do cultivo de Nili. E essa lacuna só cresceria cada vez mais no futuro. De repente, ela sentiu 2 auras misteriosas fluindo juntas dentro de seu reino da alma, que então percorreram seus 4 membros e todos os seus meridianos. Essas 2 auras definitivamente tinham algum tipo de conexão com o anel em sua mão direita. Xiaoyu sempre esteve ciente sobre essas 2 auras dentro de si mesma, protegendo-a. Sempre que ela sofria um revés ou encontrava alguma dificuldade em seu cultivo, elas sempre apareceriam para ajudá-la. Não sabia de onde vinham, mas sentia que estavam relacionadas com suas origens. Elas eram uma parte da razão pela qual ela perseguiu as origens de seu nascimento. Uma energia entrou em seu reino da alma e estimulou o sacrifício de sangue demoníaco. O cultivo de Xiaoyu disparou como uma flecha enquanto ele crescia e se tornava mais feroz. Mesmo Xiaoyu ficou espantada com o aumento, e percebeu que não conseguia controlar completamente a energia. Asterisco Poof, asterisco. O 8º destino da alma ascendeu dentro de seu reino da alma, seguida pelo 9º. No centro do 9º destino da alma uma pequena estrela apareceu meio acanhada, mas cheia de energia ilimitada. Era o destino da estrela. Uma vez que uma pessoa compreende-se a energia de seu destino da alma, eles poderiam entrar no reino estrela celestial. Oyazi estava pacificamente cultivando quando de repente sentiu o aumento na aura de Xiaoyu para 9º destino. Tinha mesmo a vaga sensação de que ela tinha avançado para o reino estrela celestial. Nili e Xiaoyu, aqueles bastardos. Esta velocidade de cultivo era muito insana. Como eles poderiam avançar vários níveis consecutivos? Normalmente, levava dezenas de anos para avançar um único nível. No mínimo, leva alguns meses. Como esses dois poderiam existir neste universo? Até mesmo Xiaoyu ficou interiormente surpreendida por seu progresso. O poder do sacrifício de sangue demoníaco era enorme, mas na verdade, ela sentiu que suas 2 auras misteriosas eram ainda mais fortes do que isso. As 2 auras dançaram dentro de seu reino da alma por um tempo maior, antes de correr do peito para os olhos. De repente, os olhos de Xiaoyu estavam cheios de luz divina. A parede de cristal de jade subitamente se tornou estranha e contorcida em seu campo de visão, enquanto os padrões de inscrição claramente se exibiam diante dela. De repente ela compreendeu tudo. Então, esse é o método para entrar na parede de cristal de jade. Xiaoyu levantou-se e se aproximou da parede. Espere. Oyazi chamou Xiaoyu. Oyazi tinha a sensação de que Xiaoyu sabia como abrir a parede de cristal de jade. O que foi? Xiaoyu parou seus passos e olhou para Oyazi. Oyazi esfregou as mãos e riu enquanto ele transmitia sua voz para Xiaoyu. Irmão Xiaoyu, por favor, me diga como entrar na parede de cristal de jade. Você não pode simplesmente entrar e me deixar aqui, sozinho. Além disso, como eu estou no reino do eixo celestial, posso protegê-lo. Xiaoyu pensou sobre isso por um momento, então decidiu que não havia mal em deixar Oyazi segui-los, pelo contrário, poderia mesmo beneficiá-los. Nili pode acabar lutando contra o Lorde Demônio, então seria bom ter um lutador extra. Ela levantou a mão direita e apontou para Oyazi. Linhas de padrões de inscrição fluíram na mente de Oyazi.
É o método para entrar na parede de cristal de jade. O coração de Urias estremeceu. Parecia que ele realmente subestimou Xiao Yu. Esse cara era capaz de transmitir padrões de inscrição diretamente em sua mente. Mesmo um especialista do reino do Dao Dragão poderia não ser capaz de fazer isso, mas Xiao Yu ainda nem sequer era uma pessoa no reino Estrela Celestial. Urias sentiu arrepios em todo o corpo, apesar da temperatura normal na sala. Ni Li e Xiao Yu eram muito misteriosos e impossíveis de prever.